A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos dando início com muita alegria ao nosso EBD mais perto de você. Bem, meu nome é Miramar, sou pastor aqui da Assembleia de Deus, da BH, em Manaus. Aqui do meu lado está a pastora Eline, a nossa mestra, e aqui do lado está o nosso diácono, mestre Joel Castro. E aqui nós vamos estar resenhando, estudando, nos edificando e passando uma mensagem para todos aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo. Nesse primeiro momento, nós vamos estar fazendo um panorama, vamos estar trazendo uma introdução para que quando você for ler a carta, você já ter uma ideia daquilo que acontecia em volta daquilo que o apóstolo Paulo queria falar como mensagem na carta aos Filipenses. Então a nossa ideia, nós não estamos ainda com a nossa revista, a revista da PEC, do qual nós nesse trimestre vamos estudar Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A princípio a nossa intenção era deixarmos este projeto um pouco mais restrito, mas aprove o Senhor e nos permitir alcançar você que vai estar aí assistindo esse vídeo com o intuito de adquirir mais conhecimento em relação às cartas do apóstolo Paulo, e especificamente vamos estar iniciando agora, como já foi dito, Filipenses. E para começar, essa informação é importantíssima. Nós precisamos saber quem eram os filipenses. Quem vai responder? Responde? Não, pode ficar à vontade. Tá bom, então vamos lá. Quem eram os filipenses? Eram habitantes da cidade de Filipos, certo? A cidade de Filipos localizava-se na província romana da Macedônia, certo? No norte atual da Grécia, hoje, onde é o norte atual da Grécia, onde ficava Filipos, que tinha sido, naquela época, estava sendo colônia de Roma, certo? Essa cidade ela foi fundada por Filipe II da Macedônia em 356 a.C. Por curiosidade, esse Filipe II foi pai de Alexandre o Grande, certo? Ela tinha uma localização estratégica muito bacana. Ela ficava entre a Ásia e a Europa, certo? E era um ponto importante, certo? Logisticamente falando, e também um ponto comercial e político para o Império Romano. A religião predominante da cidade de Filipos era os deuses gregos, que era Zeus, Apolo e Artemis. Era uma cidade muito próspera e a sociedade da época na cidade de Filipos era composta por romanos, gregos e judeus. É muito interessante e é importante até a gente, esse contexto todo, né, que a gente vai perceber o quanto Deus é estratégico, não é isso, Miramar? Não, Deus é estrategista demais, né? E nós vamos ver que esse local, essa cidade, era uma passagem, né? Como o Joel falou, era um centro comercial onde muitas pessoas passavam para negociar, para comprar, para vender. E detalhe, né? Foi a primeira igreja na Europa, né? Então esse detalhe é muito importante para nós. E depois de saber desse contexto, né, é importante também saber como começou a igreja de fato naquela localidade. A gente vai ver em Atos capítulo 16, Paulo começando a sua segunda viagem missionária. E foi até no início, o intuito do coração de Paulo e Silas era ir para outro lugar. Por 2 vezes tentando, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu. Foi quando ele teve um sonho, onde um homem chegava a ele e clamava, rogando, pedindo para que ele fosse para Macedônia. E ele entendeu naquele momento, para a gente ver o quanto é importante nós como cristãos termos o discernimento e a sensibilidade, né, ao Espírito Santo de Deus para que a gente possa fazer exatamente, cumprir o propósito de Deus para aquele tempo. E ele obedeceu aquela ordem do Espírito Santo, aonde ele realmente foi para a Macedônia e logo em seguida que ele conseguiu chegar lá em Filipe. Quando chegou lá em Filipe, ele começou a falar das boas novas. E depois que Paulo chegou àquela localidade, né,
ele começou porque o intuito de Paulo era exatamente divulgar o evangelho. E eles foram logo procurar um local para orar, e exatamente era no sábado, quando eles se aproximaram das mulheres, de algumas mulheres que estavam ali. Ele começou a falar do evangelho. E lá naquele lugar, entre essas mulheres, tinha uma comerciante, que o nome dela era Lídia. Ela vendia tecidos de púrpuras, e quando ela ouviu, ela se sentiu tocada pelaquela palavra poderosa, que é exatamente a respeito de Jesus Cristo, a salvação, né? E a partir dali, o evangelho começou a ocupar lugar naquele local, né? Começou a se espalhar, pessoas começaram a ser tocadas pelo poder que há na palavra do Senhor. Logo após dela ter tido esse encontro com o Evangelho, com Cristo Jesus, ela foi batizada e ela sentiu, foi direcionada pelo Espírito Santo de acolher aqueles homens, de Paulo e Silas, para estar morando com ela, abrigar aqueles homens enquanto eles estivessem ali naquela cidade falando do Evangelho. A gente já começa a perceber aí a importância de nós estarmos sensíveis, estarmos sempre atentos àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Às vezes, nós planejamos algo e queremos tomar a frente, e a gente às vezes termina se decepcionando. E o apóstolo Paulo, ele teve todo um cuidado de fazer a vontade de Deus. Vocês concordam com isso? Sim, sim. O que é legal é porque demonstra que Paulo está fazendo a obra do Senhor, certo? Ia levar o evangelho para outras cidades, mas ele tinha um plano, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo, certo? Aí para a Europa, ok? Então a questão da sensibilidade é muito importante também. E também não significa que eu vou estar sempre direcionado por Deus, que eu não vou fazer um plano, certo? É importante nós termos o plano, mas estarmos sensíveis à voz do Senhor, porque a palavra dele é a palavra final. Ele sabe o que é de melhor para nossas vidas. E naquele momento, o melhor era Paulo levar o evangelho para a cidade de Filipos. Verdade. Fala sobre prioridade, né? Naquele momento, a prioridade era aquela cidade estratégica, né? Então, isso aí já fica como lição. E assim, fica a dica para você aprender mais, para ter uma ideia melhor sobre essa carta. É bom ler o capítulo 16, né? É muito bom. Então fica essa dica aí para você. Atos capítulo 16, verso 16 também, vai narrar a conversão de uma moça, que era adivinha, que tinha um espírito de adivinhação, né? E ela dava muito lucro para os seus donos naquela época. E o apóstolo Paulo, pregando com Silas o evangelho, essa moça, toda vez que Paulo e Silas estavam passando, ela ali falava, lá vai, os homens de Deus, e começava a falar coisas que aparentemente parecia que era Deus que estava usando ela. E é sempre bom nós frisarmos isso, né? O discernimento que Paulo tinha. Assim como foi falado que ele teve discernimento, ouviu a voz de Deus e a direção, para não ir para certo lugar, ir para onde o Espírito queria que ele fosse. Dessa forma também ele foi, nesse momento, muito sensível ao Espírito Santo de Deus. E naquele momento, depois daquela mulher, durante algum tempo, está falando, repetindo essas mesmas frases, ele repreendeu o espírito que estava naquela mulher. Isso é uma lição muito interessante para nós. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus, né? É bom nós pedirmos sempre o discernimento, e através da oração de Paulo pelaquela jovem, aquele espírito saiu e aquela moça foi liberta do espírito que estava sobre ela, e a partir dali começou uma nova obra na vida daquela mulher. Mas não foi fácil assim. Paulo foi usado por Deus, aquela moça foi liberta, mas ele sofreu consequências. Ele e Silas sofreram consequências. Em vez de eles receberem aplausos, elogios, eles receberam uma prisão. Isso a gente vai ver lá na frente sobre a prisão de Paulo e Silas, mas é muito importante nós vermos como Deus vai fazendo a obra. Fez a obra na vida de Lídia, fez a obra na vida desta moça. Além dessas duas conversões, de Lídia, lá da cidade de Tiatira, e da moça que ela adivinhava, certo? Nós também tivemos a conversão do carcereiro. O Miramar falou, né, que os Paulo e Silas foram presos devido eles terem libertos lá a moça que adivinhava. Os donos dela não gostaram, denunciaram, eles acabaram sendo presos, certo? Mas lá na prisão, certo? Todo mundo conhece, essa história é bastante conhecida, sobre Paulo e Silas cantando na prisão, e houve a conversão do carcereiro, certo? Quando o carcereiro pensou em se matar e falou assim, opa,
ninguém se matar todo mundo aqui. E ele decidiu, eu quero esse Deus. Ele falou assim, ó, hoje veio salvação também para sua casa, entendeu? Então ele foi salvo. Então a Bíblia demonstra que essas 3 conversões principais logo quando começou o evangelho na cidade de Filipos. E o que é interessante dessas conversões é que salvou Lídia, que era vendedora de púrpura, provavelmente era uma empresária, provavelmente ela era da classe alta, certo? Que ela vendia um tecido de púrpura. Púrpura é um tecido muito valioso, muito caro na época, certo? Então provavelmente ela era uma empresária muito bem sucedida, então pertencia o quê? À alta classe. A moça que era adivinha, ela era escrava, ela tinha dono, então era da classe baixa lá da cidade. E o carcereiro, certo? Ele estava ali, vamos supor, na classe média, que ele era um funcionário do governo, certo? Então a gente viu a conversão até também de 3 pessoas de nacionalidade diferente, que foi a Lídia, que era da Ásia, que era da cidade de Tiatira, certo? A jovem escrava, que era grega, e o carcereiro, que provavelmente era um cidadão romano, certo? Estava trabalhando para Roma, era um cidadão romano. Então a gente vê aí que Deus não faz acepção de pessoas para haver essa salvação, para que haja a libertação. Então qualquer pessoa está ao alcance do amor de Deus, desde que o evangelho venha a ser propagado. Então, diante dessas informações, desse resumo que a gente fez aqui, eu acredito que isso aí é suficiente para que quando nós tivermos acesso à carta aos Filipenses, nós possamos entender melhor. Na próxima, nós vamos estar estudando com a revista em mão o capítulo... A lição 1, né? Lição 1. A lição 1, que é o capítulo 1 também, né? E nós vamos estar falando cada detalhe, né? Não podemos ir a fundo de cada detalhe, né? Vale sempre lembrar que essa carta é chamada Carta da Alegria, né? Então é muito importante nós lermos, independente de como nós estivermos, ao acessarmos essa carta, eu tenho certeza que a alegria do Senhor vai inundar o nosso coração. Isso, a gente vai entender por que essa carta é chamada Carta da Alegria. Quando foi que Paulo escreveu essa carta? Qual a importância dessa carta para a igreja? Isso tudo a gente vai ver no nosso próximo podcast. Aguardamos vocês. Curte, compartilhe e segue a gente aí. EBD mais perto de você.